E aí, voltei aqui para mais uma aula de geografia, minha penúltima aula de geografia aqui do bloco de geografia física. A gente não tem tempo para gracinha hoje, arroba. A gente já vai direto pro conteúdo que você já começa a ver aí na tela. Relevo, classificação e o relevo brasileiro, um conteúdo que podemos categorizar como 3,5 de importância para o estudo para a prova do Enem. É um conteúdo cheio de detalhes, um conteúdo super importante. Um conteúdo que tem um certo tipo de detalhamento que nós precisamos levar em consideração. Só no Brasil nós temos 3 classificações do relevo brasileiro ao longo da história. Temos a de 1989, que é a mais utilizada, que é a mais completa. Vamos já entender como foi que chegamos a essa configuração. Antes de mais nada, nós precisamos dar início do início. Como é que a gente começa esse assunto? A gente tem que entender primeiro o que é relevo. Professor, o que vem a ser relevo? Como que ele está estruturado? Como que é? O que é relevo? Relevo é toda forma, declive e aclive que a superfície terrestre apresentará. Professor, então tudo que eu consigo enxergar na superfície terrestre é um tipo de relevo? Sim, mas nós temos que entender o seguinte: os relevos eles são criados por processos naturais. Tudo que for criado por processo natural, ou seja, tudo que a natureza conseguiu criar ao longo da sua história, é um tipo de relevo. E esses tipos de relevo, eles apresentam configurações e variações e formas distintas ao longo do espaço geográfico. Nós temos que entender isso, que tudo que nós conseguimos ver, tudo que conseguimos enxergar na superfície terrestre proveniente de ações da natureza é algum tipo de relevo que ao longo dos anos, ao longo de estudos, foram possíveis categorizá-los e classificá-los de acordo com as suas semelhanças, ok? Professor, mas como que surgiu os relevos? Lá na última aula de deriva continental e placas tectônicas, nós vimos como é que podem surgir relevos aqui na superfície terrestre. Lembra do tectonismo, né? O movimento de placas tectônicas em sentido horizontal, movimento de dispersão e de atração? Essa forma de criação de relevo é uma forma conhecida como agentes endógenos, agentes internos do planeta. São aquela corrente que acontece lá no manto da Terra, que eles vão originar o movimento de placas, e esse movimento de placas ele vai criar e destruir relevos. Daqui a pouco nós conseguiríamos entender isso. E um outro agente é o agente exógeno. Só que o agente exógeno ele é responsável por esculpir as formas de relevo existentes aqui na superfície terrestre. Então, o relevo superficial ele é fruto de 2 momentos. O momento endógeno, o momento interno, ou seja, as construções internas, os movimentos internos, o tectonismo, né, movimento de placas tectônicas, e ele também é fruto dos movimentos exógenos, da dinâmica atmosfera, como que os elementos climáticos, como que os elementos que compõem o clima, eles agem diretamente na estruturação, no esculpir e no modelar das formas de relevo que nós temos aqui na superfície terrestre. Observe esse tipo de relevo que você está enxergando aí na sua tela. Nós temos um planalto. Se você não sabe o que é um planalto, já você vai descobrir o que é. Observe esse planalto, ele é muito imponente, ele está ali pleníssimo ao longo do espaço geográfico, e ao seu redor ele tem outras formas de relevo que não sejam planalto, que não tenham uma superfície plana. É isso que acontece. O espaço geográfico ele é variado, ele tem as suas variações quanto às formas e às estruturas de relevo. É sempre bom que nós tenhamos isso na nossa cabeça, que os movimentos internos eles criam relevo, mas os movimentos externos eles vão dar forma a este relevo. Ok? Vamos detalhar mais sobre o que são esses movimentos internos e esses movimentos externos, que eu acho que é necessário para a gente conseguir entender. Aqui tem um nível de detalhamento muito grande, eu acho que a partir de agora você presta mais atenção nessa parte da aula, porque aqui chega a ser um conteúdo de super importância, ok? Vamos tentar entender então o que é esses agentes endógenos e os agentes exógenos. Se liga só nesse esquema, tô aqui, gente. Tudo bom? Tô pequenininho agora, não que eu seja grande, né? Nós temos 2 tipos principais de agentes formadores do relevo. Nós temos o agente endógeno, ou agente interno, e nós temos o agente exógeno, ou agente externo. Tem as suas classificações e a partir de agora nós iremos estudar cada um, valeu?
A formação do relevo terrestre ela é proveniente de agentes internos do planeta, graças ao processo de ascensão e dispersão de placas tectônicas. Basicamente, senhoras e senhores, os relevos eles surgem a partir desses dois movimentos. E quando nós falamos de relevo continental, nós estamos falando exclusivamente dos movimentos de placas convergentes. São as placas convergentes que elas vão dar mais forma, vão colocar muito mais formas de relevo aqui na superfície terrestre. Porque a gente, vindo da última aula, nós vimos que as placas tectônicas em sentido de dispersão, né, de sentido divergente, elas estão exclusivamente no fundo dos oceanos, né? E as placas em sentido convergente, elas perpassam os continentes, ou elas estão em bordas de continente, ou elas até ultrapassam o continente. Então, essa é a primeira forma, é a forma que os relevos nascem, né, desse movimento de placas tectônicas que o Enem pode colocar como tectonismo. Tectonismo é a mesma coisa que movimentação de placas tectônicas. Eu quero só fazer um adendo aqui, que na última aula eu falei o seguinte, que as placas em sentido divergente elas constroem relevo, elas constroem camada superficial, e as placas em sentido divergente e em sentido convergente elas destroem a camada superficial. Eu vou explicar isso melhor. Você lembra que as placas em sentido divergente, elas se distanciam uma da outra, esse distanciamento abre uma fenda, nós denominamos essa fenda como rift, esse rift será preenchido de matéria magmática e ao longo dos anos ele passa a ser resfriado. Lembra até que eu falei que a massa do rift, lá quando o Palmer e o Mackenzie estudaram, a massa do rift que eles encontraram ali no Oceano Atlântico era mais jovem que o continente africano e que o continente sul-americano? Exatamente isso. Esse rift sendo preenchido por matéria magmática e se resfriando ao longo dos anos, ele também é um tipo de relevo. Entretanto, as placas em sentido convergente, elas sofrem os dois momentos, o processo orogenético, que é o processo de nascimento de relevo, e o processo de destruição da camada superficial. Você concorda comigo que no movimento de convergente, uma placa vai subir para a superfície terrestre, ela vai, soerguir, e a outra placa vai subductar. Olha aqui, a gente tem o nascimento, porque uma placa está soerguindo para a superfície terrestre, criando ali cadeias de montanhas como o Himalaia, como os Andes, como os Alpes, e outra placa ela está sendo consumida pela atmosfera terrestre, A outra placa ela está se direcionando ao manto. Então, tanto que no mesmo momento que ela está criando novas formas de relevo, ela está destruindo também parte da camada superficial. O que acontece é que quando nós falamos de camada superficial continental, nós estamos falando exclusivamente de placas tectônicas em sentido convergente, que elas são as mais responsáveis por criação de relevo aqui na superfície terrestre, no continental. Olha aqui um exemplo muito claro disso. O rift sendo preenchido, essas dispersões de placa elas estão majoritariamente lá em fundos de oceanos. Nós vimos isso na última aula. E olha aqui uma placa sendo consumida e outra placa soerguindo. Olha aqui uma cadeia de montanha, cinturão orogenético, cadeia orogenética, como você preferir chamar. O importante é que você tenha isso na sua cabeça, ok? Então este é o primeiro agente formador de relevo. O agente interno ele é responsável por criar novas estruturas de relevo. Professor, então essas estruturas de relevo, os relevos que nós vemos hoje aqui na superfície terrestre, eles já nascem dessa forma? Cata aqui o dedinho. Não. As formas que nós vemos aqui na superfície terrestre, as diferentes formas ou as formas semelhantes entre os relevos, eles são frutos de outro agente que é o agente externo. Cata só, o agente externo ele é responsável por moldar, por dar forma, por esculpir o relevo superficial terrestre. Professor, quais são esses procedimentos e como que ele consegue seguir esse fluxo? São dois procedimentos, mas você tem que prestar atenção que esses dois procedimentos eles têm uma certa diferença, mas que lá na hora da prova do Enem eles podem vir como um conceito semântico. Vamos entender esses dois conceitos? Quais são esses conceitos? O conceito intempérico ou de intemperismo e o conceito de erosão, o conceito erosivo. Professor, explica cada um deles para que eu possa entender melhor? Sim, o conceito intempérico ele tem a ver com a fragmentação da rocha.
com o processo de esfarelamento, deixar a rocha, sabe a rocha gigantesca? Transformar ela em farelinho, transformar ela em areia. Esse procedimento intempérico ou intemperismo, ele pode sofrer por 3 agentes: o agente físico, o agente químico e o agente biológico. Todos esses 3 agentes, eles têm a capacidade de transformar a rocha gigantesca em farelos, né? Por meio físico, químico e biológico. O processo erosivo, ele já é um processo de transporte dessa fragmentação das rochas. Como assim, professor? O que o intemperismo fragmentou a rocha, né? A gente tem esse processo de fragmentação. Os farelos que ficam ali, eles são levados ou transportados para alguma localidade, geralmente para as localidades mais baixas do relevo. Então, esse processo de transporte é o processo erosivo, é quando a matéria está sendo transportada. Então, erosão é a capacidade, a força que tem de transporte de fragmentos intempéricos na superfície terrestre, ok? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que lá na hora da sua prova, lá na hora que você estiver fazendo as provas de geografia no Enem, esse conceito ele vem como um conceito semântico, como eu disse. Como assim conceito semântico, professor? Eles vêm como palavras que têm o mesmo sentido. E qual é o sentido? Se a questão estiver voltada para agentes formadores do relevo, este conceito pode vir, né, tanto o intemperismo quanto a erosão, ele pode vir como um procedimento de moldar, de esculpir a superfície terrestre. Mas você já sabe a diferença, sabe que um é responsável por fragmentar e o outro é responsável por movimentar estes fragmentos. Mas que lá na hora da prova eles têm o sentido de esculpir a superfície terrestre, quando a questão, é muito bom lembrar isso, quando a questão for voltada para os agentes formadores do relevo, ok? Vamos ver quais são esses tipos de relevo? Vamos ver quais são esses tipos de erosão ou procedimentos intempéricos. Olha aqui, nós temos basicamente 4, sendo que um destes que eu coloquei aqui para vocês, um desses que eu trouxe, eles não acontecem aqui no Brasil por falta de geleira, por falta de neve em exceção. Observe só, nós temos o agente erosivo pluvial, o agente erosivo eólico, o agente erosivo fluvial e o geológico. O que não acontece no Brasil é o geológico. Deixa eu explicar para vocês cada um deles. O agente pluvial, ele é causado exclusivamente pela chuva. Observe o seguinte, olhe só, esse momento é muito importante. A chuva é água e a superfície terrestre é rocha. Quando a chuva cai e o frio desce, é louca. Quando a chuva cai na superfície terrestre, ela tem força suficientemente grande de fragmentar a rocha, ou mesmo deixar ela mais maleável para que outros agentes, para que outras estruturas climáticas consigam fragmentar essa rocha. A água cai sobre a superfície terrestre. Quando ela cai, ela causa um efeito chamado efeito splash. Professor, o que é esse efeito splash? O efeito splash é quando a água cai e ela tem a capacidade, mesmo que minúscula, de fragmentar fragmentos pequenininhos da rocha. Ela consegue ir aos poucos fragmentando, deixando ela mais esfarelada. Isso não acontece, obviamente, em uma única chuva, né? São inúmeros processos de chuva, inúmeros processos pluviais para que a rocha consiga de fato se desgastar por inteira. Aqui eu quero falar o seguinte para vocês, que esse agente, ele é um agente físico, é um agente erosivo, e esse agente erosivo, ele causa essa perda superficial, né? Ele causa esse desgaste, né? Provocado pela força da chuva, né? E os fragmentos, eles são levados junto ao corpo d'água, né? O escoamento superficial dessa chuva. Ok? É aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente, quanto maior for a incidência de chuva naquela região, o solo tende a ficar mais esfarelado, porque a chuva, o processo erosivo ali está sendo muito trabalhado. Ok? Um outro tipo de erosão é a erosão fluvial. A erosão fluvial, ela é exclusivamente causada pelos rios e mares, né? Ela tem basicamente o mesmo sentido de erosão pluvial. Erosão pluvial é chuva. Erosão fluvial é rios, é corpos de água temporários ou fixos na superfície terrestre. Vamos entender esse outro tipo de relevo. Digamos que aqui o meu braço seja uma camada superficial e que bem aqui nós tenhamos um corpo de rio passando. Observe que
A força da água ela tem essa capacidade de levar tudo que for menos denso junto ao seu fluxo. Então você concorda comigo que quanto maior for a quantidade de água passando por essa região, maior vai ser o processo erosivo aqui embaixo, ou seja, o processo de transportar fragmentos de rocha no fundo do oceano? E se ele consegue por muitos anos levar a capacidade, né, levar muito mais fragmentos de rocha, esse rio começa a ficar mais fundo. Olha aqui, é um processo erosivo também, né? É um processo erosivo que nós vamos classificar como erosão fluvial. Beleza? O outro tipo de erosão é a erosão eólica. Ela é causada exclusivamente pela ação dos ventos. Esse tipo de erosão ele não é muito comum aqui no Brasil, mas ele vem a acontecer, né? O que é diferente da erosão geológica. A erosão eólica ela basicamente ocorre em regiões áridas, onde nós temos a capacidade, uma carga de areia muito maior. A rocha já está muito fragmentada. Então ele tem essa capacidade de movimentar constantemente as estruturas de areia que estão ali presentes naquela localidade, naquele espaço geográfico. Você quer um exemplo muito grande de erosão eólica? Sabe aquele clipe da menina Anitta? O clipe que ela fez com a Pablo Vittar, lá no Marrocos, no deserto do Saara. Observe isso, gente. Aquele cenário, se nós quisermos ir naquela mesma localidade que a Anitta e a Pablo Vittar fizeram aquele clipe, nós não conseguimos encontrar mais. Isso porque, diariamente, constantemente nos desertos, o vento molda outras estruturas de relevo. A estrutura de relevo ali, né, as formas de relevo ali naquelas localidades, elas nunca são a mesma. O vento está sempre agindo e construindo novas formas de relevo. Isso não é muito recorrente no Brasil, vem acontecer ali na região das dunas, no Nordeste, mas pode acontecer, obviamente, não vou falar para vocês que não vai acontecer. Pode acontecer, obviamente que pode. Valeu? E o outro tipo erosivo é o tipo de erosão geológica. Aqui pode ser tanto erosão geológica como erosão nival. Gente, é a terceira vez que eu tô gravando essa aula. Eu juro pra vocês, é a terceira vez que eu tô gravando essa aula. Eu já estou com um ódio tão grande deste conteúdo, vocês não têm noção. Eu tô com um ranço dele já. E eu pensei que fosse a aula mais fácil que eu ia fazer. Mas let's do it. Vamos lá, a erosão geológica, ela é uma erosão causada pelo avanço de neve sobre a superfície terrestre. Esse aqui ele nem é comum aqui no Brasil, porque a gente não tem neve o suficiente para que consiga erodir rochas constantemente, né? Este processo ele é muito comum lá na Europa, ali na região da Noruega. Quando é a região do inverno, as geleiras ou gelo avança sobre a rocha e no verão ele se contrai. Então o gelo avança e o gelo avança no inverno e ele retoma, ele se contrai ali no verão. Quando ele se contrai, ele consegue fragmentar, trazer partículas de rocha já desgastada junto ao seu processo de recolhimento. Ok? Então esses aqui são os 4 principais tipos de erosão. Nós temos outros tipos de erosão também, mas esses daqui são os que mais vão... Eles têm uma frequência no Enem quando o conteúdo é agentes formadores de relevo. Principalmente a erosão fluvial, senhoras e senhores. Ele é um tipo de erosão que tem uma frequência na prova do Enem. Então fiquem de olho nele, né? Observem esse efeito splash, ou seja, o efeito splash de conseguir fragmentar a rocha e esses fragmentos serem transportados ou remanejados na superfície terrestre por meio do escoamento superficial da chuva. Ok? Estamos entendidos? Mais uma aí. Olha só, agentes internos sendo o tectonismo, ou seja, o movimento de placas tectônicas na horizontal. Aqui no continente, principalmente o encontro de placas convergentes, dando origem a cadeias de montanhas, a cordilheiras, pelo processo que nós denominamos como orogênese. Orogênese sendo nascimento de relevo superficial. Ok? E o outro agente, esse agente aqui ele vai criar relevo. Esse agente aqui ele vai dar forma ao relevo, ou seja, ele vai mostrar, ele é responsável por esculpir e modelar quais são as formas mais interessantes do relevo por meio dos seus processos pluviais, fluviais, eólicos ou geológicos. Professor, tem outro tipo de agente erosivo ou intempérico além desses? Tem o biológico, né? Tem o antrópico, que também o antrópico é um tipo de relevo um tipo de erosão causado pelo homem, pela ação humana sobre o espaço geográfico.
ok? Mas vamos focar principalmente nesses 4, porque esses 4 aqui, como eu disse para vocês, eles são mais frequentes ali na prova do Enem. Valeu? Vamos às classificações mais gerais do relevo. Por que a gente está começando assim, professor? Por que a gente já não vai para a classificação geral do relevo brasileiro? Porque a gente precisa entender, se a gente consegue entender a classificação geral, o que são os tipos de relevo, vai ser muito mais fácil para nós todos, pré-vestibulandos, eu já sou formado, mas vocês pré-vestibulandos, vocês pré-vestibulanas, de conseguirem entender a classificação do relevo brasileiro, já que elas são 3 classificações, gente, mas só uma é a mais importante, mas nós precisamos entender as 3, valeu? Vamos entender logo essa classificação geral do relevo, vamos ver como é que ela está funcionando, vamos ver como é esse processo. Nós temos, principalmente na superfície terrestre, 4 formas de relevos predominantes, né? E essas 4 formas são planície, planalto, depressão e montanha, sendo que a depressão ela vai se dividir em 2 momentos: depressão relativa e depressão absoluta. Nós temos então planície, planalto, depressão, depressão relativa, depressão absoluta e montanhas. Ok? Vamos entender cada uma delas? Observe agora o seguinte. Eu quero que vocês observem a explicação que eu vou passar para vocês, mas já escrevam aí. Planície, pula 3 linhas. Planalto, pula 3 linhas. Montanha, pula 3 linhas. Depressão, pula uma linha, depois coloca depressão relativa, pula outra linha, e depressão absoluta, pula outra linha. Porque agora vocês precisam anotar os conceitos que eu trarei para vocês, porque eu não coloquei eles explícitos aqui. Mas esses conceitos também tem lá na apostila, só que aqui eu trouxe, né, aquela malemolência, aquele nível de detalhamento que você só tem aqui no Pré-ENEM 2020. Eu tô adorando assistir as aulas do Pré-ENEM 2020, hein, gente? Tô adorando as aulas de história. Assisti ontem a aula de redação, me amarrei também na aula de redação. Vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo as aulas de geografia? Eu não sei, velho. Às vezes eu fico assim, será que esses guris estão aprendendo alguma coisa comigo? Eu sou meio avoado, tenho um certo tipo de demência. Vamos lá. Vamos começar de montanha. Por que a gente vai começar de montanha? Porque eu acho que montanha seria o principal, não seja o principal, né? Não que exista um rolê principal voltado a relevo, mas existe os relevos que eles dão origem, que são originados. Então vamos lá, anote aí o conceito, arroba. Relevo, forma de relevo mais alta na superfície terrestre. Altitude, variando de 3.000 a 8.000 metros de altitude acima do nível do mar. Montanhas, forma de relevo mais alta da superfície terrestre, que varia entre 3.000 a 8.000 metros de altitude na superfície terrestre. Esse tipo de relevo ele é basicamente formado por encontro de placas tectônicas. É aqui que aquele rolê que eu falei pra vocês lá sobre o encontro de placas, que uma placa vai subir e outra placa vai descer, ele é muito predominante. Aqui a montanha, ela tem altas altitudes porque são relevos que ainda estão sendo desgastados pelos processos erosivos. E esse é um outro aspecto que você tem que notar. As montanhas, ela tem um processo erosivo muito intenso, visto que elas são estruturas na superfície terrestre que elas são muito altas. Então essas estruturas que são muito altas, lá no topo delas, o processo erosivo de chuva, de neve, aqui vale de neve, porque né, em altas altitudes a gente tem a presença de neve, o frio é muito mais intenso, então neve, chuva, vento, eles desgastam o topo do relevo. E esse desgaste, ele vai gerar esse processo erosivo mais intenso, e esse é muito predominante em montanhas. Ok, professor, então montanhas são essas superfícies mais altas. Então as cordilheiras, os Andes, eles são tipos de montanha? Sim, um conjunto de montanhas, né, um conjunto agrupado no espaço terrestre de montanhas, ele é formado por cordilheiras. As mais famosas no mundo, Cordilheira dos Andes, Himalaia, Alpes, rochosas nos Estados Unidos também. Lá o monitor de vocês veio me trazer uma dúvida sobre vocês, que vocês levaram a ele ficou também na dúvida. Foi o seguinte, eles me perguntou, professor, a Cordilheira do Mato Lindo fica onde?
Gente, vocês têm que prestar atenção no seguinte: algumas questões na prova do Enem, elas estão ali para confundir vocês. Por mais que o conceito da questão seja correto, mas o exemplo seja duvidoso, você tem que começar a duvidar dessa questão. Existem elementos nas questões do Enem que eles estão ali somente para te confundir. Não existe uma cordilheira do Mato Lindo. Por mais que o conceito antes daquela questão tivesse correta, o exemplo é errado. Não existe. Como é que eu vou marcar uma questão que o exemplo que eu dei não existe? Então prestem sempre atenção nas questões, principalmente nas questões que elas são mais complicadas, que ela tem um nível de dificuldade muito maior, porque elas têm estes elementos para te confundir a cabeça, porque o Enem quer provar se você realmente está sabendo o que aquela questão está pedindo de você, ok? Então, montanha, fechado. Você quer um exemplo aqui de montanhas no Brasil? Vamos lá, montanha das Prateleiras, lá no Rio de Janeiro, ok? Próximo. Vamos agora de Planaltos. Planaltos, muito interessante. Lembra que eu te falei que as montanhas elas sofrem um processo erosivo no seu topo muito intenso devido às suas altitudes? Ao longo dos anos, essa montanha ela vai perdendo a massa superficial, ela tende a ficar muito mais reta ali em cima, né? Devido ao processo erosivo ser intenso. Então, o Planalto um dia foi montanha. Porém, nos dias atuais, ele se encontra com a sua superfície mais achatada. Vamos então para a definição sobre o que vem a ser Planalto? Planalto é uma região relativamente plana, acima de 300 metros de altitude, variando até 2.000 metros de altitude. Ok? Ok, vamos para mais informações. Eles são formados através dos processos erosivos, ou seja, o processo erosivo foi muito intenso até ele chegar a essa forma cuja sua superfície é plana ou reta, né, ou mais ou menos reta. E o processo erosivo para deixar essa superfície mais reta, ele foi muito mais intenso, ok? Ele tem um relevo muito mais desgastado. Valeu? Então, Planalto, superfície relativamente plana, sob alturas de maiores de 300 metros de altitude, variando até 2.000 metros de altitude, que tiveram seu relevo desgastado por meio de intensos processos intempéricos e erosivos ao longo dos anos. Valeu? Você quer um exemplo aqui do Brasil? Monte Roraima, lá aquele maravilhoso aqui na região norte do Brasil. Valeu? Vamos agora de planície. Bom, a gente já viu que as montanhas sofrem um processo intempérico, um processo intempérico erosivo que é muito intenso, que futuramente elas serão um planalto, né? Um planalto cuja sua superfície é mais reta. E professor, para onde vai esse material que foi desgastado da superfície dessas montanhas e da superfície desses planaltos? Ela vai para as regiões mais baixas, senhoras e senhores. A matéria que estava no topo dessas montanhas, ou a matéria que estava no topo desses planaltos, eles vão se alojar nas regiões mais baixas da superfície terrestre. Então vamos de classificação? Planície, superfície relativamente plana, sob altitude acima de 100 metros de altura, variando até 200 metros de altura, cujo predomínio é de sedimentação, não de erosão. Professor, o que você quis dizer isso para mim? Que a planície é a parte mais plana, é a parte mais próxima do nível do mar, e ela é relativamente aplanada, mas ela tem algumas ondulações suaves ao longo do seu espaço, e que nelas não predomina a erosão, predomina o processo de sedimentação. Professor, o que é sedimentação? Os sedimentos, eles vão se alojando na parte mais baixa, né? Ou seja, o processo de sedimentação é quando existe esse acúmulo de fragmentos provenientes de áreas mais altas ao seu entorno. Então a planície é essa parte mais plana, mais reta da superfície terrestre, cuja sua variação de altitude é de 100 a 200 metros de altitude, e nele não se predomina erosão, se predomina sedimentação. Você quer um tipo de planície? Planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia. Esses são os tipos de planície que eles são mais expressas aqui nesse conteúdo. Valeu?
Professor, ainda tem um, né? Tem depressão. Tem depressão. Vamos entender o que é depressão? Depressão, ela se varia em 2 momentos, mas o conceito geral é o mesmo. Qual é o conceito geral de depressão, então, professor? Depressão vem a ser a área mais baixa cujo o seu entorno é alto. Sua altitude acima do nível do mar varia de 100 a 500 metros de altura. What? What the fuck? Olha só, se liga. É a região mais baixa cujo seu entorno é mais alto. Olha aqui esse exemplo. Aqui não é uma região baixa? Essa região aqui não é uma região mais baixa? O seu entorno não é mais alto? É justamente isso. Essa região é esse furinho que tem ali na superfície terrestre, que ele está entre 100 e 500 metros de profundidade. Ele vai se variar em 2 momentos, as depressões relativas e as depressões absolutas. É interessante nós pensarmos o seguinte, que as depressões ela têm um processo erosivo muito intenso. Nas depressões, predomina o processo erosivo. E aqui eu já te dou uma dica de cara. Se o Enem colocar pra ti que no Brasil existem depressões absolutas, você fica... Tudo bom, prova? Você tá me confundindo. Não, o predomínio de depressões aqui na região brasileira, no território nacional brasileiro, é de depressões relativas. Ou seja, as depressões relativas, ela tem um processo erosivo que ainda está acima do nível do mar. E as depressões absolutas, o processo erosivo é tão intenso, foi tão grande ao longo dos anos, que a sua superfície mais baixa, ela já está abaixo da linha do nível do mar. Ok? Você quer um exemplo de depressão aqui brasileira? Depressão do Rio, depressão sertaneja, depressão do Rio São Francisco, são importantes depressões aqui do Brasil. Você quer um exemplo aqui para ter noção sobre depressão absoluta? O Mar Morto está a cerca de 400 metros de profundidade em relação ao nível do mar. É fundo, meu irmão. É fundo essa região ali do Mar Morto. Valeu? Então, sabemos que planície é a região mais reta da superfície terrestre, cujo predomínio é de sedimentação. O Planalto são superfícies relativamente retas, acima de 300 metros de altitude, variando até 2.000 metros de altitude, cujo processo erosivo foi intenso ao longo da sua história. Que depressão é uma região baixa cujo seu entorno é alto, ali variando de 100 a 500 metros de profundidade, de altura, desculpa, e se deriva entre depressão relativa, cujo processo erosivo ainda está acontecendo acima do nível do mar, e depressão absoluta, cujo seu processo erosivo foi tão intenso ao longo dos anos que desgastou o solo abaixo da linha do nível do mar. E as montanhas são as regiões mais altas aqui da superfície terrestre. Ok? E as montanhas, o processo erosivo é mais intenso. Trouxe outra imagem pra ti. Olha aqui a depressão, gente. Eu trouxe essa imagem aqui porque eu vi. Essa imagem aqui eu trouxe porque eu pensei, poxa, depressão, se eu trouxer para os meus alunos, eles vão ver. Observa aqui, a depressão não é a parte mais baixa em relação a seu entorno. Olha aqui não é baixo e o seu entorno não é grande. Aqui a gente tem processos erosivos muito intensos. Chuva, rios, eles estão trabalhando esse relevo e aprofundando ainda mais. Olha aqui outro tipo de depressão, né? Região mais baixa em relação ao seu entorno. Olha aqui um planalto todo expoente, todo majestoso. Olha aqui montanhas belíssimas. Olha aqui uma planície, superfície relativamente reta, que predomina a sedimentação. Professor, o que é escarpa? Escarpa são essas laterais aqui, ó, dos planaltos, né? São essas laterais mais retas dos planaltos, ok? Estamos entendendo esse conteúdo? Vamos para o conteúdo mais importante de hoje. O conteúdo em geral é muito importante. Não é um conteúdo difícil, acho que vocês já estão pegando. Mas agora... Se hidrataram hoje, arroba? Mas agora a gente vai para a classificação do relevo brasileiro. E aqui é muito importante que nós tenhamos a noção do seguinte. Lembra que quando eu falei para vocês sobre deriva continental, eu falei que somente a partir do século XVI nós tivemos mapas geográficos que eles eram muito mais fiéis à superfície terrestre do que anteriormente nos outros séculos? Aqui vale a mesma coisa, mas não no sentido de mapa, no sentido de tecnologia. Nós temos que entender que o processo de classificação do relevo brasileiro ele foi feito durante
três momentos diferentes, né? Nós temos são momentos diferentes, são momentos que a tecnologia também é diferente. Nós temos o acesso muito maior de tecnologia e o acesso muito menor de tecnologia. Esses três carinhas, o Haroldo de Azevedo, o Aziz Absaber e o Jurandir Ross, eles classificaram o relevo de acordo com a tecnologia e de acordo com os recursos que detinham na época. Eu já trouxe aqui para vocês de cara essas três classificações, porque eu quero que vocês tirem print disso. Que aqui eu já trouxe mais esmiuçado, a gente só vai lá na apostila que vocês têm, vocês só complementam. Vamos lá. Primeira classificação, ela foi feita no ano de 1940. E professor, qual foi o critério que esse cara levou, o Haroldo de Azevedo? Qual foi o critério que ele levou para formar essa classificação de relevo aqui na superfície terrestre? Ele levou em consideração somente o critério altimétrico. Professor, o que é o critério altimétrico? O critério altimétrico é a altura que o relevo tem. Então ele conseguiu, baseado na altura, esses 8 tipos de relevo. Ok? Essas 8 classificações de relevo, sendo 4 planaltos e 4 planícies. Professor, o que ele considerou planalto e o que ele considerou planície? Eu já te falei que ele só levou em consideração a altitude dessas localidades. Então, para ele, planalto são regiões que superem 200 metros de altitude. Ou seja, se uma região ali ela tem mais de 200 metros de altitude, ela é classificada como planalto. E se uma região é inferior, ou seja, tem menos de 200 metros de altitude, ela é uma região caracterizada como planície. Aqui ele não levou nenhum outro critério para fazer a sua classificação. A sua classificação foi exclusivamente a altitude que a superfície, que o território nacional variava. Para cima de 200 metros de altitude, colocou planalto, e abaixo de 200 metros de altitude, colocou planície. Professor, como que foi essa classificação? Foram 8 classificações, 4 planalto, 4 planície, e ficou da seguinte forma. Deixa eu dar um zoom para vocês observarem. Ele conseguiu aqui, vamos destacar, planalto das Guianas, planalto central e planáltico atlântico. Olha só, ele classificou em planície amazônica principal, planície do Pantanal e planície costeira, né? Então, ou seja, aqui nós temos o predomínio de planície, aqui nós temos o predomínio de planalto, porque o critério que ele utilizou para fazer essas análises foi um critério de altitude do território nacional, chegando a 8 classificações, chegando a 8 tipos de formas de relevo com a tecnologia que tinha naquela época. Aí vem o menino Aziz Absaber, Aziz Nassib Absaber, um geógrafo brasileiro, que lá nos anos de 1958 apropriou-se dos estudos do menino Haroldo de Azevedo. Ele não se apropriou, ele tomou como base os estudos do Haroldo de Azevedo. Ele pensou assim, acho que aqui a gente pode melhorar esses rolês aqui, hein? Acho que pode ficar muito melhor essa classificação. Então lá em 1958, o Aziz Nassib Absaber, ele vai dar outra classificação do relevo. E aí, senhoras e senhores, ele leva 2 critérios importantes para classificar esse relevo. O critério altimétrico, ou seja, o critério altura, e o critério morfoclimático. Professor, o que é critério morfoclimático? O critério morfoclimático é um conjunto de elementos que compõem o clima da superfície terrestre. Sejam eles chuva, frio, vento, água, vegetação, solo, todo esse conjunto de componentes que compõem, que integram o clima, eles têm ação direta na superfície terrestre, ou para o desgaste, ou para a estruturação, ou para o modelar. Então ele levou em consideração isso. O Aziz Absaber, ele levou em consideração tanto a altura daquelas estruturas que ele conseguiu estudar, quanto os componentes que compõem, que integram o clima e a dinâmica atmosférica. Com essa classificação, ele chegou a 10 tipos de relevo. Mas aqui, senhoras e senhores, ele levou em consideração outra questão. Ele levou em consideração que os planaltos, eles são regiões que o processo de erosão supera o processo de sedimentação, e que as planícies são áreas mais ou menos planas, que o processo de sedimentação supera o processo de erosão.
Professor, o que significa isso? Que os planaltos, eles estão perdendo a sua superfície, estão se tornando mais planos, né, ali na sua superfície, e que as planícies são regiões que existe o acúmulo de sedimentos provenientes dessas áreas mais altas. Deu para entender? Então, os planaltos são regiões que o processo erosivo é muito intenso e que as planícies são processos que a sedimentação, que o acúmulo de sedimentos de rocha fragmentada é muito maior que o processo de erosão. São 10 classificações gerais, baseados no critério morfoclimático e no critério de altura, e ele chegou ao seguinte aspecto. Vamos entender esse aspecto? Olha lá. Aqui... Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Ele manteve o Planalto das Guianas, manteve o Planalto Central, manteve o Planalto Meridional, mas aqui na região Nordeste ele vai classificar mais 2 tipos de relevo, né? O Planalto do Maranhão-Piauí e o Planalto Nordestino. As planícies que o Haroldo de Azevedo chamou de planície, aqui no trabalho dele ele vai chamar de planícies e terras baixas, ou seja, planícies e terras baixas da Amazônia, amazônicas, planícies e terras baixas costeiras. Valeu? Aqui também tem outra forma, né? Ele ramificou para serras, planaltos do leste e sudeste. Lembrando que os tipos de tecnologia nessas épocas de classificação foram totalmente diferentes das que nós temos lá em 1989, quando o meu amigo, o Jujuzinho, Jurandir Ross, vai classificar as formas de relevo usando 3 critérios mais uma tecnologia proveniente lá da ditadura militar, o projeto Radam Brasil. Professor, o que é o projeto Radam Brasil? O projeto Radam Brasil foi um projeto militar que tinha a intenção de mapear toda a Amazônia para buscar minérios para que pudesse haver a extração. Esse projeto, ele tinha o objetivo de... Ele colocou radares em aviões e esses aviões começaram a circundar toda a Amazônia. O projeto teve sucesso porque eles conseguiram mapear toda a estrutura territorial brasileira. Ou seja, eles conseguiram tanto levar mapas, eles conseguiram mapear as diferentes altitudes, as diferentes formas de relevo, os diferentes aspectos que a Amazônia e o Brasil detêm. Ou seja, é um tipo de tecnologia muito mais avançado. Então o Jurandir Ross, o Jujuzinho, vai levar em consideração a tecnologia do Radam Brasil, juntamente com o critério morfoclimático, sabemos que é o conjunto de elementos que compõem o clima, juntamente com o processo morfoescultural, como que o clima passado, como que o clima futuro age no relevo a fim de moldá-lo, e com o processo morfoestrutural, essa dinâmica interna, como que essa dinâmica interna possibilitou a criação de novas formas de relevo. Valeu? O que ele conseguiu, professor? Ele conseguiu 28 classificações, senhoras e senhores, usando esses 3 critérios, morfoclimático, morfoescultural e morfoestrutural, além da tecnologia do Radam Brasil, lá em 1900, da ditadura militar. E essa classificação possibilitou que ele trouxe mais uma forma de relevo que até então nem o Haroldo de Azevedo, nem o Absaber colocaram: as depressões. O Jujuzinho, Jurandir Ross, vai me trazer uma nova categoria de relevo lá em 1989. Essa categoria de relevo é o seguinte: sendo um relevo aplanado que estivesse rebaixado em relação ao seu entorno. O que isso significa, professor? Significa que a depressão é uma região baixa cujo seu entorno é muito mais alto. Valeu? Então ele trouxe essa nova categoria. Mas ele percebeu o seguinte, que só planalto, só planície e só depressão, ainda assim existiam umas outras ramificações. Vamos entender como é essas ramificações? A minha aula está chegando aqui a 43 minutos e eu só tenho, teoricamente, 45 minutos de aula, diariamente, terça e sexta com vocês. Mas eu tenho um conteúdo para passar, né, gente? E vocês são mais importantes que os meus amigos ali da supervisão. Então, supervisão que lute, porque eu vou continuar minha aula aqui belíssimo. Vamos entender? Vamos entender melhor? Vamos entender o que ele classificou como depressão. Depressão existem 3, de acordo com o Jurandir Ross. Depressões interplanáuticas, depressões periféricas e depressões marginais.
Professor, o que são depressões interplanáuticas? É que elas estão entre dois planaltos. Um planalto está aqui, outro planalto está aqui. Aqui no meio tem uma depressão, uma região mais baixa. Ok? Depressão periférica, ela está nas periferias, ou seja, na bordinha ali do planalto. E as depressões marginais, elas são depressões mais longes. Depressões marginais, nós temos característica como norte amazônico e sul amazônico. Eu tô olhando para cá porque eu também tenho anotações, tá, gente? Não é só vocês que fazem anotações, não. Ok? Esse aqui foi a primeira classificação. Professor, e com planície só existe uma? Essa imagem aqui, eu não consegui trazer uma imagem que mostrasse essa classificação geral. Mas as planícies, elas vão se dividir em dois momentos. As planícies continentais e as planícies oceânicas. Professor, qual é a diferença das duas? É o que você consegue pensar, gente. A planície continental, ela está no interior do território nacional, ela está dentro do continente. Olha aqui, uma planície continental, planície do Rio Amazonas. E as planícies costeiras, elas estão no litoral do Brasil, elas estão nas regiões litorâneas, olha aqui, né? Então esse é o tipo de planície costeira e de planície continental. A gente tem que ficar mais atento aos planaltos, né? Os planaltos, eles têm 4 tipos de classificações. O menino às vezes Absaber ali, ele tava louquíssimo para classificar planaltos, então ele trouxe. Observe, gente, a tecnologia ela é muito importante nos estudos científicos, né? Porque, primeiramente, a gente só tinha 2 classificações, né? De planalto e planície. A gente já tem 3 classificações em 1989, graças ao Juran de Ross, né? E ele ainda consegue ramificar essas classificações em mais classificações, né? Observem que planaltos têm 4 tipos de subclassificações. São elas: bacias sedimentares, planaltos residuais, planaltos orogenéticos e planaltos arqueados. Vamos explicar cada um deles. Eu tô aqui há 46 minutos agora, eu tô assim, quero que a minha coordenação lute, porque eu não tô nem aí. Vamos lá! Planaltos de bacias sedimentares. Os planaltos de bacias sedimentares, eles são formados exclusivamente por rochas sedimentares. Aqui o predomínio é de rochas basálticas e rochas de arenito. Ou seja, o processo, lembra que ele levou em consideração o processo morfoestrutural, o processo de ação interna do planeta, né, de montar novas formas de relevo? Aqui é isso. Os planaltos sedimentares, eles também têm essa promoção aqui, essa premissa. Eles surgem a partir desses movimentos, e os planaltos sedimentares, eles têm o predomínio de rochas sedimentares. Em destaque, arenito e o basalto. Valeu? Vamos de destaque? Destaque aqui para a bacia do Paraná. Gente, aqui é interessante o seguinte, que os planaltos do tipo bacias sedimentares é o que nós vamos chamar de chapadas. Olha que legal. Os planaltos de bacias sedimentares é o que nós vamos chamar de chapadas, com destaque para a bacia do Paraná, a bacia do Parnaíba, a bacia Amazônia Oriental. Ok? Let's do it! Vamos lá então. Gente, lembrando que as depressões são esses verdinhos, as planícies são esses cremes e os planaltos são essas partes mais escuras, né? Então olha aqui a bacia do Paraná. Olha aqui a bacia do Parnaíba. Olha aqui a bacia... olha aqui o planalto sedimentar Parnaíba, planalto sedimentar do Paraná e planalto sedimentar Amazônia Oriental. Vamos pro próximo, que eu acho que já estou até estourando o tempo. Agora eu já estou um pouco preocupado. Os planaltos residuais, eles são planaltos antigos. Lá na hora da sua prova eles podem vir como planaltos residuais ou planaltos cristalinos. São planaltos que resistiram ao tempo. São planaltos antigos. Destaque para o 31 de março, Pico 31 de março e Monte Roraima. Planaltos do sentido orogenético, são antigas montanhas que sofreram erosão ao longo do tempo. E os planaltos arqueados são planaltos antigos e os planaltos também são planaltos cristalinos. Observe o seguinte, senhoras e senhores, os planaltos arqueados, eles são planaltos isolados na superfície terrestre. Tem um planalto aqui e o outro sabe-se lá Deus onde.
Bom, essa é a classificação. Se tiver mais dúvidas, procure os seus monitores que eles estão sempre dispostos a te ajudar. Thank you so much for your presence today. Tchau, gente!